Aí não pegar. Tá. Começou. Nós vamos fazer um especial só com o que acontece nos intervalos. E os 15 minutos aqui que antecederam já dava meio programa. Já dá meio programa. Vai parecer que aquele corte em preto e branco, sabe? E depois de colorido ao vivo, né? Vamos começar? Vamos, né? Boa noite, amigos da Conecta Mais TV. Chegou o inverno, né? Será? Chegou a chuva só, Chegou não tá frio outono, nada, né? cara. Não, inverno é dia 21, né? O 22. Isso, Não, agora é a época das postagens de painel de carro. Não, temperatura. o meu eterno amor. Ontem, dia 12, dia 12. Ontem foi... Meu eterno amor. É que nem meu eterno namorado. Aquele cara que foi na papelaria. Vocês têm um cartão que diga assim, você é meu único amor? Temos, então me dá 6. Dá uns 10. Acontece, né? Não, tu é tua mulher, né? Então, É pra cima. Ontem era dia dos namorados, né? Não o dia da mulher, é dia 8 de março, né? Não, então ela tem que saber disso também, né? O que eu gostei é que esse ano o dia dos namorados que é na segunda-feira, então dava pra almoçar com a titular no domingo e depois jantar com a extra oficial na segunda. Eu achei legal os restaurantes, né? O almoço, a janta é R$60. Mesmo a janta dos namorados é R$190. Não, com alguém tocando na entrada lá cara, e uma vela. Quem que gosta de alguém cantando lá? Não, eu gosto de pagar o couvert do silêncio. O cara tá jantando eu pagaria namoro. R$20 pra ter silêncio. Falando sertanejo, ouvido, assim, mas para, cara. igual? Existe música, cara. Música é só uma música. Ontem eu saí com a música e tal. Nós deitamos. Itália, tal. foi? Onde é que foi? Itália? Teve o Vale Xande. Night? Ah, Xande. Minha sogra foi Xande lá Night. e disse, volta a hora que quiser. Nós voltamos Sim, 10h30. Aí chegamos em casa, Ele acendeu a lareira? deitamos. Acendeu. Tá, porque aqui não acenderam a lareira ainda, né? Que eu não sei se vocês reparamos, aqui tá 0 grau lá fora, tá -2 aqui dentro e o ar-condicionado tá desligado, né? O chefe... Não, tá ligado, sim. Não, Tá você ligar, você Ah, ligar. não tá Tá ligado, ligado né? no frio. Tá excelente. Mas prossiga, então tu tava onde Daí mesmo? cheguei em casa, fomos dormir, cara, e ela falou, Dani, pega um copo d'água pra mim, eu olhei o horário, 00:10, se foda, já passou o dia da Vai, se levanta e vai. Chegou. E hoje é dia de Santo Antônio, né? O mais esperto de todos, que ele é casamenteiro, mas morreu solteiro, Tô solteiro, verdade. né? Tu vê, cara, essa eu não sabia. Faz o que eu quê? digo, não faz o que eu faço, Exato, né? exato, pode ver. É que nem padre, né? Caso os outros, né? Ele não... Sim. Ele veio semana passada aqui o padre, né? Foi? Na outra? foi. Os Não, tinha o metralhas. O padre. Ivan. Os metralhas. Ivan Dalceiro. Ivan Dalceiro. Já tivemos vários padres aqui, então não sei. Ligou? Que bom. Aí trouxe o controle pro Maicon aqui. Bota 34 graus aí, que eu tô a fim de sair Não, tá daqui frio aqui suando. dentro, cara. Não, tá de boa. É só pra mexer com o chefe, tu não percebeu ainda? Liga, bota no... Onde é que a gente tava mesmo? Começou o programa, né? Então, boa noite de novo, amigos da Conecta Mais TV. Este é o Hora Bolas, o seu programa de diversão, bate-papo descontraído, conversa jogada fora, conversa útil, inútil, todos os tipos, né? Cultura, conhecimento, Cultura, esporte, tudo. Isso, vida Lazer. saudável, lazer, culinária, musculação. Sexo. Drogas, Tudo. rock and roll, Sexo eu nunca vi por aqui. Como não? Teve a Mari aquela vez, a Sex Shop, tá Isso. certo. a Mari. E nós temos que fazer aquele debate entre a Nancy Bagatini e a Salete Toscano, né? Verdade. Temos que provocar. Aliás, acho E que... vamos, pra intermediar, a Mari do Sexy Shop. Exatamente. Com a boneca inflável. E mais E a... passar uns VT da Desi Gonçalves junto. E a vagina sem neura lá. Ana Cris Guerra, Guerra, Nem tá demos nos nesse devendo. dia aí. Não, vamos só assistir, vamos só Chama a assistir. Laura apresentar o programa. Vamos só assistir. E tá pensando, né, hoje 13 de junho, então hoje é feriado em Bento Gonçalves, acho que Vila Flores também, né? Tem um monte de Fagundes lugar, Varela. né? Fagundes Varela, exato, Santo Mas Antônio, por né? quê, tchê? Santo Antônio, Ah, né? o santo. O nosso vai ser no sábado, né? Um abraço para Edir Antônio Minosso, né, que está de aniversário hoje Boa. também. Você viu, né? Abraço, Edir. É isso aí. E o Hora Bolas, esse programa apresentado por Maicon Del Sávio, Daniel Endres Durli, Lucas Del Boa Sávio, noite. Gustavo Prates, nosso chefe que está na Central Técnica, Fabiano Rodrigues Oliveira, e o nosso convidado de hoje é o professor, historiador, Cara, cidadão. ele é um... Eu acho que ele é um ícone Um da ícone, Lava né? Prata. É? Sim. Eu acho que... Então vamos lá iniciar o nosso bate-papo com o convidado Leonardo Bocchi. Uma boa noite. A pergunta que vale 1 milhão, né? o programa inteiro. Quem é Leonardo Bocchi? Não sei. Até a próxima terça com mais um Hora Bolas. Bom, primeiro uma boa noite aqui. Boa noite. Primeiro os pessoal que está nos assistindo. Isso, né? ter a paciência. O colega da técnica e depois essa bancada aqui
extraordinariamente... Paramos por aí. Para por aí, tá bom? Isso. Bom, e uma boa noite, enfim, a todos nós, nesse dia de Santo Antônio, como disse o Gustavo, que, apesar de não ser muito religioso, o Santo Antônio é um cara 10. Se tem 2 santos que a gente tem que celebrar, no meu entendimento, católicos, é Francisco e Antônio. Ah, também acho. Então, num sincretismo, um axé para Antônio, né? Ah, tinha uma entidade do Candomblé também, que é o dia, né, o Bará, não sei o que estava falando hoje na rádio, né? Que é hoje também? Um abraço pra todo mundo aí. Os Bará. Um beijo pra Ux também, né? Bom, o Leonardo é um cara que tem 60 anos, nascido Quê? no Prata. Tá louco, Borges? Eu te conheço uns 40, Parece né? mesmo. Pois a gente se conhece há bastante tempo. Né? Eu fui colega do teu irmão, Leandro, né? Na Isso. 7ª, na 8ª série, depois na 1ª, 2ª. É o Boquinho e o Bocão. Isso. O Nani e o Naninho. Isso. Vou começar a puxar todo o passado. Em homenagem ao Naneto Pipita, tá? Isso pouca gente sabe. O Naneto. A história, mas é outra história. Tenho 60 anos, sou nascido em Nova Prata, criado em Nova Prata, enfim. Tenho 3 filhos, Paula, João Pedro e Benjamin. Sou filho de Inocente Justo, um nome tanto. Né? Nossa, Falando em uma santo, pessoa né? Falando em justíssima. santo. Falando em santo. É de uma inocência... Justa, né? E de Marta Maria, né? Minha mãe, enfim, irmão do Leandro, que o Gustavo falou. Enfim, eu sou um cara aí da nossa comunidade, regional talvez, por conta do trabalho. Enfim, minha atividade básica é professor, apesar de surfar em outras atividades que eu também gosto. Basicamente, meu histórico, assim, vamos dizer, pessoal, Gustavo, é por aí, não tem muito... Tu é natural de Nova Prata mesmo. Tem uns boques ali por Ibiraiaras. Tem Sim, são meus aí, primos. Né? A família Bock, quando veio da Itália, enfim, em 1889, por aí, se estabeleceu direto ali no Rio Sabia, na divisa de Nova Prata com Vista Alegre, lá no famoso Buracão. Que é Conheceu o Buracão lá? Tem lá o gritador, o gritador que chama... Tinha outro nome na época. É um lugar muito O bonito. Buracão tinha outro nome na época. Hoje tem uma CGH, hidrelétrica ali, né? Mas lá embaixo, assim, um lugar muito bonito e enfim, eles se estabeleceram ali naquela região e lidaram sempre com o moinho, enfim, né? E depois... Tinha um moinho antigo ali de uma cooperativa que fechou, se eu não me engano. Também, liberal, isso. E depois uma parte da família foi para Ibiraiaras, São Jorge. O meu pai mesmo foi para Ibiraiaras, com meu avô, porque o moinho ali no Rio Sabia, o Rio Sabia ele é um rio maluco. Ele tanto sobe como desce muito rápido. E levou embora 2 vezes o moinho. E eles foram subindo, fizeram um lá embaixo, depois fizeram outro aqui, depois fizeram um ali na... Por isso que o nome sabia ou não sabia? Não sabia. Não sabia que tinha. O rio vai subir, não. Não sabia. sabia. Não Ele sabia que o rio ia fora do subir? ar. Fora do ar. Não sabia. E aí, então, foram lidar com o moinho também lá em Ibiraiaras. Uma parte ficou lá, o meu pai veio para cá, enfim, nos anos 60. E aí se dedicou praticamente a vida inteira no comércio, bar, bodega. Quem não restaurante. lembra da Cantina Itália? Cantina Itália. O pai, na verdade, teve uma história nessa área, assim. O meu pai veio, no caso, de Ibiraiaras para cá e veio trabalhar no Bar Avenida, que hoje é onde ali o Alexandre... Sim, construiu o prédio. Construiu o prédio, tinha uma casinha velha ali. Para a avenida do lado do Iglu, que era de um cunhado dele. Daí ele comprou do cunhado dele esse bar e ficou muitos anos ali. Eu me criei ali. Esquina da UX, ele Bar da UX, baita nome de bar, né? E era na avenida mesmo? Bar Avenida, nome ótimo. Assim como a sorveteria Iglu também tem tudo ali. Isso. Danilo. Aí depois... Meu primeiro emprego. Depois o pai abriu a Muralha, nos anos 70. Foi o pai que
Tem fotos bem legais. Depois eu me lembro do restaurante do teu E depois pai. a A cantina muralha Itália. foi ele que deu o nome. Não, Lembra Foi o pai que criou. Lembra? os chineses construíram, daí ele assumiu. É uma história bem Tu interessante. vê os assim. nomes aí de restaurante. Nem sabia. Clássico. Não, o restaurante era fantástico também. Quando eu vim, Não, claro, Cantina Itália. E quando eu vim É. morar em Nova Prata, o tempo que o arco-íris era preto e branco ainda, né? Tinha restaurante que era Cantina Itália e Muralha, da né? Muralha, E o Eloy Bodanese, que era meu parente. Isso. né? E o pai vendeu, né? Depois a muralha pro Pedro Sinigali, Isso. que ficou um tempo lá no clube, enfim. Então a gente se criou assim, tanto eu como o Leandro, muito próximo a pessoas. E isso cria memórias positivas, assim. Tu vai aprendendo muito. Convívio, né? O convívio. Pode- Eu Tá me lembro lembro as do, lembranças não, eu aí me da- lembro da do Mondo infância. Cane, cara. A saída Ah, do o Mondo moinho, Cane, o cara babando de fome, e ia lá comer o cachorro. Ele foi o pioneiro. O Mondo Cane foi uma invenção maluca da minha parte, que eu já tinha pouco trabalho, trabalhava em 2 escolas, um restaurante em Veranópolis, e vou botar mais um troço para trabalhar de madrugada, né? Perfeito. Professor tem que se virar, né? Não, e é um público ótimo, só bêbado. Só né? bêbado, pior de e festa. eu junto, né, Dani? Mas o Mondo Cane, ele tem a arte do Mondo Cane, foi de um dos maiores cartunistas do Brasil, que é o Augusto Frank Bier, né? O Bier. A arte foi dele. O famoso Algo- Dado Bier, esse aí. Não. Não, o Dado é filho da Dado é outro. professora, sua madrinha lá. Isso. Mas, enfim, o Leonardo é esse cara, assim, né? Que sempre tive muitos relacionamentos, enfim, aprendi muito nesse negócio de bares, enfim. E o teu primeiro emprego foi com o teu pai? Cara, a gente se criou Trabalhando. Não né, tinha essa ali. formalidade do primeiro emprego. Eu tô- Nasceu trabalhando. Eu Não tinha nasci- opção, não tinha opção. Eu nasci em Não, porque o Dani, teu 1963. primeiro emprego foi Não. com teu pai. Sim. É. Então, Não, mas eu Mas digo, agora, não uns tinha- 10, 5, 6 cara, anos. não, Emprego é uma coisa, Emprego trabalho é é uma outra. coisa. Não, mas aí que tá. Deixa eu ver, Hoje deixa eu tem ver. essa questão, assim, essa questão assim, trabalha depois de tal idade. Cara, no passado, tu ia indo pro negócio do teu pai, não tinha uma data, um horário, Não, um quem negócio. podia, Ainda né? mais se era uma Aí, lancheria, exato. alguma coisa não, assim. mas eu não tinha como, Mas, né? Eu tipo comecei assim, a trabalhar cara- com 13 anos de idade. Sim, mas isso aí eu vou dar uma situação assim. Tu tá vivendo nos anos 60, eu nasci em 63, cara. Sim. Né? Ali naquele nosso lugarzinho ali, porra, tinha os Perim, sabe? Claro. O Arnaldo, a Ana, o Rafa, todos os Perinhos das 2 famílias ali. Sim, sim. Tinha o Zanettini ali embaixo. Então, as pessoas naturalmente iam fazer o que os pais faziam. Claro, então, tu ia comer lá na Seguia. bodega, entendeu? Tu Tava por lá. Tu tava por lá, e aí naturalmente... Era tua casa praticamente. Cara, não o- tinha, o- filho. Tava então oficial. Qual que foi teu primeiro emprego? Na Cara, muralha. não. Oficial, primeiro emprego mesmo foi dando aula. Dando aula, Dia, Concursado dia já. 4 de março de 1984. 21 anos. Quase ali, né, Pia? Ah, e quando eu 84, é. tinha 22 anos quando comecei a ensinar, dar aula, 84. no caso. Cara, tem uma história legal, porque não tinha picolé em Nova Prata. Como não? Na época, nos anos 60. E o meu pai, a gente ia Ele comprar... inventou as paletas Não, mexicanas. a gente ia comprar picolé em Passo Fundo. Picolé da Que Bom em Passo Fundo. Quando que chegava era... aqui já tava... Não, tinha só os padrinhos. Cara, nós íamos com Que marca que era? Que bom. Ah, Que Bom. Que bom. Não, os Não, bons, claro. cara, minha lembrança degustativa é o Chicabon, cara. Cara, É, até hoje é melhor. Que né? não é o mesmo gosto do de hoje. Não, Aquele lá era outro. Imagina em nada, 1900, não. Dani, imagina, em 1971, cara, você... O Lolo a O mesma Lolo coisa. também. Né? Vieram Mas Milk Bar. Todos os depois- chocolates só pioraram Mas, também. mas né? essa Wafer, história é muito várias boa, coisas. porque a gente ia com... O pai tinha um Fusca. né? Sim, lembro. Um Fusquinha 1600. E a gente tirava o banco de trás e botava uma caixa cheia de gelo, né? Quer dizer, vazia, trazia com gelo e sorvete, picolé, né? E eu nunca vou esquecer que eu ia com o pai e o Fusca, a quarta não ficava, não escapava. Segurando. Não, aí o pai botava uma borrachinha e quando ele fazia a quarta eu puxava a Puxado. borrachinha e Não, esse grudava foi o primeiro emprego, nos pininhos, sabe? Nos pininhos do freio de mão. Auxiliar de motorista. Encaixava muita mais- história. Mas, cara, eu me lembro quando passava e tu ouvia dentro de casa o pessoal com os carrinhos de picolé Ah, nos anos 80. que era do eu seu- me lembro até das notas que tu trocava era? O seu pelo Radel. picolé. O Radel. O Radel. Cara, o Radel chegava tinha o- picolé aquele laranjado e É, e o mini saia. Ah, sim, uva, mini é. saia. O picolé de tu, não. Abacaxi e uva.
Não, tinha duas cores, era uva e amarelo. Era muito bom. Sim. Uhum. Não, a gente tinha aqui, a gente tinha Sorvelândia aqui e tinha iglu, né? Não, mas isso é Mas antes. bem depois. Não, Mas tipo, a Radel. iglu fazia o sorvete aqui, né? Também. O Radel era ali na Mas frente o do Danilo Del também Porta hoje. fabricava. Isso. Então, iglu. O Radel era lá, Cara, isso, na casa do seu A Nísio. ostentação era abrir aquela caixinha lá e olhar assim. O cheiro, viu? O cheirinho bom, né? Deixa ele locadora também, anos 80, cara. Quem viveu sabe que entrar na Meu, locadora... nós passamos por tudo isso, né, cara? A gente vendia, né? Passava um carrinho na cidade. Nós, tipo eu. Sim, eu vendia picolé de carrinho. Uhum. E o Lucas ia junto. locadora, esses picolé, meu Aí tu Deus. vendia, sei lá, era 50 centavos, tu ganhava 5 Sabe centavos que eu cada um. Não, eu ganhava 2 picolés e 1 centavo no picolé. Mas eu eu vendia sempre- 2 carrinhos por manhã, cara. Ah, eu chupava 5, 6 por um. Diz que o Lucas ia empurrando o carrinho, empurrando por trás e o Michael na frente gritando que bom, que bom, que bom, Que bom, né? que bom. Chica bom, hein? Fica bom. Agora é chocolatão, velho. Bah, cara, que fase, né, meu? Não, lembrar disso aí Bah. data de anos 80, É. né? Meu Deus. Essas A coisas. Marrom parte, essa glacê. parte nostálgica era muito boa, né? Tinha marrom glacê e Polo Não, Esportes mas no Hoje lado tudo ali. era mais, parecia mais saboroso, né? Hoje Cara, dava mais valor, talvez. mas A cerveja mas tu Brahma que eu tomava com 6 anos não tem o mesmo Cara, gosto, mas né? eu vi uma fotinho lá, alguém publicou no Face 5 amigos de Aonde bicicleta, publicou? um do lado do outro, assim, uma fotinha dos anos, as BMX, Monarch, Sim. essas aí. Cara, hoje, tu consegue imaginar 5 amigos de bicicleta Não. dando banda na cidade? Não, tá tudo dentro da rocha, né? Não, Tem, assim, cara, eu- o pessoal tá conectado, talvez. tá, sabe? Tu não vê mais É. isso. Mas na rua, tu vê alguém na rua, ou brincando, jogando uma bola na rua? Mas, professor Leonardo, então tu começou, então, tu é estudante, né? Como é que tu decidiu que, vou ser professor, vou estudar história, vou lecionar? Quero dar aula. Vou dar o quê? Aí pensou, Olha, história. Vou dar o quê? Vou dar o melhor de mim, né? Cara, na verdade, eu acho que assim, nós todos, a gente é resultado das nossas experiências e também das pessoas que vão convivendo assim com a gente, fazendo a vida da gente, né? Cara, eu tive excelentes professores, assim como tive ruins, né? Por exemplo, eu tive no meu lá o Jardim da Infância, eu tenho a memória até hoje da professora Irmã Maria Cristina. Né? Em memória não tá por aí, né? Oi? Em memória. Não, imagina, né, Dani? Então, Isso é da cara, irmã? o carinho que ela tratava a gente, sabe? Era uma coisa que me... Enfim. Depois também, no ensino fundamental, fiz o Aparecida até o 8ª série, né? E depois, o ensino médio, fui fazer o auxiliar laboratório ali no Tiradentes, quando era lá embaixo ainda. Cara, e aí você tem caras que nem, tipo, Cláudio Dilda, sabe? Também foi um professor. Um professor, né? Lá na 8ª série, eu fui aluno da professora Irnes, Macu. Irnes. Ela ensinou, Sim. que eu lembro da letra dela, ela ensinava o SPB. Ali no ensino médio, a professora Odila, Gema Perim Fonseca, né, a professora Janes, a Nádia Sanches Pete. Fui aluno Cara, dela também. da Nádia também. eu vou te dizer, eu sou um cara assim que eu acho que eu decidi ser professor por conta de alguns professores que eu tive. Como né? inspiração. Cara, por exemplo, assim, eu gosto muito de ler, gosto de escrever, já escrevo Poeta também, né, Leonardo? poesia, texto, enfim. Agora, né, enfim, estou meio parado. Eu devo isso basicamente a Janes e a Odila, sabe? Porque são pessoas que marcam a tua existência, né? A Mayra... Agostinho, Querida, aquela letra dela A letra é diferente, sensacional. né? Minha nota mais baixa no colégio foi a Mayra que deu. Eu também. Então eu acho que eu sou de humanas, Mayra- sabe? a Ela Mayra saiu da sala, assim, da prova. Mas coisa depois e eu tal. tive que aprender matemática. Não, e os professores Marra. eram pais e professores naquela época, né? Eu acho que Na não época era... se É que o pessoal respeitava muito respeitava os professores. professores. Exato. Era mas diferente. eu acho que não é isso, assim, sabe? Na época, talvez a gente não desse esse valor que hoje eu estou dando a esses profissionais, entende? Mas logo cedo, assim, eu tive consciência de que eu fui bem formado por essas pessoas, entende? E é um agradecimento que tem que fazer eterno, assim como outros, né? Que Sim, eu posso não, estar claro. omitindo aqui, mas
pessoas que me formaram, entendeu? E eu agradeço eternamente a eles. Cara, outro dia eu fui no velório da dona Ema Bidese. Cara, foi minha professora na 2ª série, me ajudou a arredondar a minha letra, que até hoje não é redonda, mas fazia lá eu gastei algum caderno de caligrafia e não adiantou. Né? Ainda bem que inventaram a máquina de escrever no Word. Agora o cara faz caligrafia no Google. Eu acho que isso aí, isso aí foi esse punhado de pessoas, né, que foram assim, foi importante, Gustavo. E também, eu não sei, eu acho que a gente traz dentro da gente, eu acho que também teve uma grande influência. E tem a vocação, claro. A influência, assim, de ter sempre vivido ali no bar, no restaurante, essas coisas, isso faz com que tu goste das pessoas, entende? Sim. Isso te facilita a leitura das pessoas, né? Ouve histórias, então tem muito professor que tá ali, tu tá servindo um trago pro cara, o cara é teu professor que tá te ensinando. Eu conheço histórias maravilhosas. Então, eu acho que tem esse significado, assim. Muito bem, e assim surgiu o professor Leonardo Bock, que no próximo bloco, né, estamos com a luzinha piscante ali, ó. Tá vendo ali? Eu enxergo, eu sou estrábico. Aí nós estamos com esses holofotes aqui, que, meu Deus, vou sair bronzeado daqui hoje. Eu tô para reclamar hoje, sabe? Reclamando com a hoje produção. tá chatinho. O Hora Bolas vai fazer aquele intervalo. Daqui a pouco teremos o sorteio de mais 2 ingressos para o Cinelux, né? Tá uma sensacional programação lá, apareceu lá no canto. A estreia do Flash. Pré-estreia. Olha lá, o The Flash. Estreia é quinta manhã. O The Flash, Transformers. Chamaram de The Flash alguma vez, né? Homem-Aranha, o Aranha-Verso. Pô, Flash. A Pequena Sereia e Velozes e Furiosos. Eu deixei a água esquentando, Michael. Não tem problema. Volta, a água tá ainda nem ferveu a água. Então se preparem que no segundo bloco teremos a pergunta. Quem nunca escapou com a areia? A minha não, por quê? Ele pede pra vir no Minolso lá, quantas vezes escapou com a areia. Ah, sim, o Hilário. Hilário. Gente, daqui a pouquinho voltaremos com Hora Bolas e a presença do professor Leonardo Bock. Já voltamos. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Venha viver uma experiência gastronômica na La Parola Pizzeria. Um ambiente que é uma verdadeira viagem pela Itália. Com as deliciosas pizzas feitas artesanalmente, com muita qualidade e capricho. La Parola Pizzeria. Uma experiência completa. Clínica de Urologia e Andrologia, Dr. Reginaldo Oliveira Rosa. Estivemos fora do ar por breves instantes. Na verdade é um problema no microfone aqui de um dos apresentadores, né? E tivemos que trocar, então por isso tivemos que fazer uma intervenção. Não, a gente tava falando de penhora e não sei por que deu problema no microfone. Porque penhoraram o microfone. Simples. Mas enfim. Então, bom, este é o Hora Bolas para Conecta Mais TV. Estamos com a visita do professor Leonardo Bock. Penhora é um direito um ato, né, judicial. Se apreende um bem, né? Se apreende ou se assegura uma dívida através desse mecanismo. Tá? Eu tenho uma ideia para a pergunta do cinema ali. Qual a melhor solução para a arena penhorada? O que dá para fazer ali, entendeu?
sei lá, qual seria a utilidade dela? Torneio de laço. A melhor resposta ganha o ingresso. Mas aí fica complicado. Torneio de laço. Fica muito subjetivo, tem que fazer uma pergunta. Mas a O pessoal do Metralhas queria fazer uma sede, não queria uma sede, o pessoal do Metralhas. Sim, cara. Pode levar. Ou fazer um parque aquático lá, alguma coisa. Sim, exato. Bota qualquer água. coisa o Grêmio usa o Beira-Rio também, não tem problema. Eles emprestam. Professor Leonardo Bock, nosso convidado hoje, né? Mas acho que podemos fazer um agradecimento para os nossos patrocinadores, chefinho. O que tu acha? Sicredi, gente que coopera cresce. Né, Michael? Isso aí. E quem não coopera, Não cresce. Era um pau no cu. Não falem, pau no cu. RP Mercados, nosso melhor é por você. O RP fica aberto também aos domingos e feriados ali no São sempre Cristóvão, cheiro, né? Não fecha, Coisa boa. não fecha. Tá nunca. precisando, tu Foi vai lá lá. agora, E se 2 graus, precisar, tá tu aberto. liga lá que ele vai abrir o mercado só pra ti. Isso aí. UX, Universidade de Caxias do Sul, é para todas as escolhas. Faça a sua transferência com 50% de desconto, hein? E tem provas online todas as segundas e quintas. Acho que eu vou fazer uma prova online, só para ver. Cara, um abração pra UX, cara. Gente boa essa UX, Manda um né? beijo pra Essa Um beijo pra UX. Posto das Flores, ali em Vila Flores, na BR, ali ó, à esquerda quem vai, à direita de quem vem, gasolina a preços especiais e também em horário diferenciado. Pode trocar óleo em Vila Flores ali, se o cara Muita gente quiser. faz isso. Né? Pamplona Tintas, a sua loja completa em tintas prediais, tintas automotivas e pisos laminados. Um abraço pra Dete. Um abraço para Dete. Professor Leonardo Bock, então você escolheu ser professor porque teve experiências agradáveis com pessoas, clientes, amigos, professores. E aí escolheu o curso de História por quê? Por que todo professor de História é de esquerda? Não, eu conheço professor de história de direita. Vai escrever, Bock. Chuta com as duas, né? Não, o curso de história, acho que ele teve influência, lógico, de alguns... Che Guevara. Acho que de algumas coisas que eu andei lendo quando era pré-adolescente, adolescente. Qual que é a tua história para escolher o curso de História? Cara, eu sempre gostei de história. Tu leu o Capital, tu leu o Manifesto Comunista, tu leu os textos de Lenin. Então, o menino do dedo verde. Mr. Vamos começar Schindler, lá de baixo. o livro de Mao. O menino do dedo verde. Hã? Hã? Não, o O menino menino do do dedo pijama verde. amarelo. Quem é o menino de Cristiane- Tinha um Pijama livro que Cristiane o F. guri era o tocava, tinha o dedo verde, que nem o tocava, Pequeno criava Príncipe? flores e coisa e tal. Que meigo. Não, Tá. cara, o Menino do Dedo Pijama Listrado. Verde é um livro do Maurice Ducon, que foi ministro da Educação da França e que é um livro que marcou uma geração muito Claro, grande olha antes ali, da, olha ali. antes da, Não é o mesmo que eu dei da onda neoecológica. É. O menino do dedo verde. Agora Eu tenho, se quiser, eu te empresto. ele teria o dedo do Lula agora. O Marcelo D2, o Marcelo D2 era chamado de O dedo do dedo Lula verde. ficou verde, depois a gente vai cortar. Isso. O D2 era chamado de dedo verde. Mas falando da vocação, a preferência pelo curso de História. Não, eu sempre gostei de história. Entender processos sociais, essas coisas. Exato. E também por influência de alguns amigos que tinham estudado história, o próprio Cláudio, Tadeu, outros colegas, pessoas que foram estudar isso. Mas eu sempre tive uma predileção pelas humanas, pelas ciências humanas. Eu também adoro as humanas. As humanas. Loira, então. Tá bom. Pode falar. Sou suspeito nessa Prefere parte. as humanas ou as infláveis? As humanas, Depende do dia, né? A inflável incomoda menos. Bom, vocês estão... Bom, deixa eu falar. Não, deixa eu... Não entra na pilha aí, mano. Não entra. Não, é que eu ia... Foco. Então, tanto que também eu estudei Direito, Gustavo. Quase fui teu colega. Escapou a tempo. Escapei a tempo. Que na verdade eu fiz o curso... Comecei o curso de História na PUC, em Porto Alegre. Aí depois resolvi fazer vestibular para Direito em Passo Fundo e transferi e fazia Direito e História durante um tempo. Puxado, hein? Era puxadinho. Depois de uma certa altura ali eu terminei acordando e larguei o Direito. Achou melhor? Achei. E aí, não, na verdade foi porque eu comecei a dar aula. Então eu fiz uma loucura na época, larguei o curso de Direito e vim dar aula aqui no Aparecida e também ajudava o pai, enfim, e aí eu ia estudar em Passo Fundo. Em que época foi isso?
Cara, isso foi 82. Ah, bom também. E não tinha ônibus como tem hoje, sabe? Então eu ia de linha, ia às 9h10 com o carazinho e voltava às 6 horas com o Santo Ângelo. O caralhinho. E não tinha esse negócio. E isso, assim, eu tive que fazer um acordo com os professores, né? Eu disse, tia, eu não vou participar de todas as tuas aulas, porque o troço é complicado. Então, aquele diziam assim, assiste online. Não, hoje seria assiste online, né? Isso é exatamente. Gustavo. Mas tinha o telecurso? Não, é programa da Dani, sabe que eu pedia para eles, olha, fazer um acordo. Eu não vou respeitar o critério dos 75% de presença de forma alguma, né? Que vai ser completamente impossível. Sim. Mas eu faço acordo contigo. Se eu aprovar, né? Quando tiver as provas, os seminários, etc., você me passa, né? Eu não vou. Sim. E isso para mim foi um ganho. Hoje eu considero um ganho considerável por conta do seguinte. Isso eu aprendi com os professores lá. No primeiro dia de aulas, os professores geralmente davam a ementa, né? E a bibliografia básica. Pô, eu chegava no cara e dizia, tia, dessa tua bibliografia, quais são os livros que tu acha que são mais interessantes? Então, ou eu retirava na biblioteca, ou eu comprava e eu ia debulhando sozinho no ônibus, etc. Então, isso me fez um bem muito grande para aprender sozinho também, né? Mas se for ver, né, o objetivo da pessoa é aprender. Cara, tu na presença ou não presença, tu... Não, mas faz diferença. E tem muitas universidades na Europa, inclusive, né, que fazem frequência livre. A matéria é essa, no dia da prova tu aparece, faz a prova, te vira. Mas tem coisas assim que eu sentia, por exemplo, tinha alguns professores que eu adorava as aulas dele. Inclusive um cara que era aqui de Veranópolis, que terminou indo para Passo Fundo, Amantino, sobrenome. Ele era mestre em História do Brasil lá, em Passo Fundo, já falecido. Pô, as aulas dele eram muito boas, de uma outra professora chamada Naime também, que ensinava antropologia. Naime, ensinava antropologia, que eram maravilhosas. Então, eu sentia falta também, não vou dizer. Só que eu tive que... Isso foi positivo. Naquele troço, você... Sabe, tá no ônibus lendo, dorme, ronca, volta, e tu vai aprendendo, né? Por um lado foi bom, e também eu já tinha começado a aula, então uma coisa vai puxando a outra. Claro. E o curso de História, Gustavo, te respondendo, vocês todos, é porque a história é fascinante, cara. Quer dizer, toda ciência é fascinante. História e psicologia, né, Dani? Não, toda ciência é fascinante, mas a história, ela te permite, e isso assim, uma coisa que eu um fato, né? Juntando com a filosofia, aquela parte da dialética, né? Quando você entra nessa situação, assim, tu consegue fazer uma leitura, muitas vezes, bem centrada do que está acontecendo. A história te permite isso. E tu consegue apontar caminhos ali na frente, né? Através dessas leituras. A história, ela tem disso. Né? Para quem gosta de fazer análise contextual, né? Infraestrutural. Né? Senão não funciona. Né? Senão é só contar. Eu acho que isso que é o mais fascinante na história. Você apontar as possibilidades. Né? Por isso que tu entra na história econômica, na história política, na geopolítica, e assim vai indo, e tu vê a importância, por exemplo, só para colocar assim, os grandes líderes mundiais, eles sempre tiveram perto deles historiadores ou pessoas que conheciam muito a história. Sim. Hoje você tem governos que têm equipes de filósofos, historiadores, etc., para trabalhar, para apontar as tendências futuras. Se eu fosse um líder, eu faria isso, eu traria, assim como traria. Não, porque tu vai ver assim, a economia não deixa de ser história. Nossa. Tem todos aqueles movimentos, aquelas situações do passado que se estudou para chegar a conclusões hoje. Não, Gustavo... A medicina também tem história. Tudo é história. Claro. A ciência humana essencialmente é história. Se você pegar aí o que a gente teve recentemente no nosso país,
com relação à negação do conhecimento, a negação da história, que foi esse presidente imbecil que a gente teve aí. E não é nada pessoal, nada de partido político mesmo. Ele é um imbecil. Né? Ele é um ignorante, ele é um cara que não conhece. Entende? Foi um atraso muito grande. Vamos só citar a questão da pandemia. Porra, hoje a gente está lutando para voltar a ter cobertura vacinal para criança, porque as famílias desacreditaram na vacina, porra. E ainda entendeu? Exato. Não é nada pessoal, nada de político. Não, de partido. É a questão Esse assim ponto aí ele foi do conhecimento, sabe? Eu nem conheço ele, né? Não, do conhecimento em si. O cara não conhece história, não tem ninguém que está do lado dele que diga, vai ler lá um pouquinho sobre a gripe. Vai ler um pouquinho. Lê sobre a gripe espanhola, sabe? Tem que analisar as epidemias do passado. Do passado, o ciclo é sempre o mesmo, né? Mais ou menos. Pô, tem um livro maravilhoso, A Grande Gripe. Tu me falou desse aí. Te falei. Mas escreveram agora, o último mês, esse livro. Não é essa que deu agora, esse vírus maluco. Pelo filho dele, que escreveu. Não, é um livro bem interessante, do inglês. Veja bem, esse cara que escreveu esse livro, agora não vou lembrar o nome, eu tenho o livro lá, posso emprestar. Ele é um consultor da OMS. Vocês estão entendendo? O cara escreveu um livro que é um best-seller. E ele escreveu esse livro lá dentro, cara. Em 2019, 2020, antes de pandemia, etc. O cara é consultor da OMS. Que é a Organização Mundial. Tu entendeu? Um cara que tu pode pegar e ligar para ele. Escuta, me dá uma ideia. Tem fundamento. Tu entende o porquê da história? Sim. Eu acho que é por aí. Sem desmerecer nenhuma outra ciência. Né? Porque eu acho que a epistemologia, em geral, ela está aí para isso. Né? Epistemologia. Tu concorda com a epistemologia? Eu tinha uma tia que tem esse nome. Não, era outra. Não. Era parecido. A teoria da ciência como um todo, né? Vamos colocar assim. E, então, aí tu tá dando aula ali, tu consegue já destacar entre os teus alunos, observar quem é que vai ser o bom profissional, quem vai seguir para outro rumo, vai jogar futebol, vai ser músico, drogado, vai ser músico. Tu pode, eu acho que é um pré-julgamento que eu... Tu não tem essa visão de olheiro aí? Não, eu já fiz esse pré-julgamento e me arrependo. Né? Eu fiz internamente, sem comentar com outras pessoas. E me arrependo por, vamos lá, mordi a língua. Fala só o sobrenome do cara. Não. Nós temos uma surpresa para você, tá aqui. Tu foi professor do Alexandre Conterno em algum momento? Não lembro. Não, é que ele é fã do programa, ele tá vendo, volta e meia ele faz pergunta. Tem uma pergunta. Não, mas tranquilo. Olha só. Porque o que acontece? Nós temos uma péssima cultura no sentido de que as melhores profissões, eu formei um médico, formei não sei o quê, formei não sei o quê. Puta que pariu, tu entendeu? Tu pode estar formando um bom operador de máquina, tu pode estar formando um ótimo mecânico. Tudo é essencial, né? Vamos dizer, a pandemia ainda está... separaram muito os heróis, os não sei o quê. Cara, começa a pegar a profissão, trava outra. E o cara que faz a seringa, doido. Pois é. Não, o seringueiro, né? Cara, o cardiologista que me atende hoje foi meu aluno, certo? Qual? Não vou fazer propaganda pro Negão agora. Depois... Tá, certo? Foi meu aluno. Um abraço pro Nestor Trezio. Não, tempo, Nestor. Não. Nosso amigo aí. Nosso amigo, assim como eu tenho alunos que trabalham, que foram meus alunos, que tem outras profissões que também são fundamentais para a existência de todos nós, sacaneou o teu cardiologista e agora ele... Não. Eu acho que a vingança dele é pior. Esse tu sabia que ele... Não passou por 2 pontos, né? Peraí, Dani, pior se fosse o urologista. Doutor Reginaldo. Peraí, vamos ver mesmo se é isso aí. Não, Leonardo, não consigo. 2 horas de consulta. Peraí. Deixa eu mudar o dedo. Não, mas assim, eu acho que lógico... Tu pode ter uma sensibilidade de olhar, porra, sim. Esse vai dar certo, esse não vai, isso, aquilo. Seja esse pela, vai dar, esse não vai dar. Pela origem, pelo enfim, o meio social que ele vive, isso, aquilo. Mas que bom que a gente se engana, cara. Graças a Deus. Sim, né? sim. Que muitos erram.
Porque esses pré-julgamentos são uma merda, sabe? Falou dessa questão mesmo social, eu acho que, às vezes, a pessoa que mais tem dificuldades é aquela que vai despontar mais, porque ela precisa das coisas. E, às vezes, a pessoa que está numa região de conforto maior, ela não tende a se esforçar tanto, entendeu? Porque ela já está confortável. Tipo o Dani, assim, que é o herdeiro do império. Eu acho que isso é relativo. Relativo. Ótica, centro espírita, hospital, tudo. Eu acho que isso é relativo, porque a dedicação, a dedicação propriamente dita, a gente sempre tem uma ideia que eu não considero ela correta, de avaliar as pessoas pela vitória financeira e econômica, sabe? Não, cara, tem gente que é feliz com o que tem. Sim, com muito pouco. Né? E é aquilo que ele quis ser, entendeu? Exato. Na vida dele. Eu acho que a gente tem que parar de pensar esse tipo de coisa. Porque eu nunca vou esquecer, um amigo meu morava em Porto Alegre e ele morava na casa estudante, mas isso não foi na época que eu estudava, foi posterior. Cara, e no invernão, assim, que nem hoje, tinha uns mendigos lá, eles terminavam trazendo lá para casa estudante, os caras não dormiam na rua. E um dia eu perguntei pro cara, um daqueles caras que viviam na rua, né? Porque ele era muito falante, muito culto, conhecia... Cara, por que não? Cara, porque eu não tô afim, velho. Eu tô legal, entendeu? Não quero mais, enchi o saco. Meio que um extremo até, não, né? Mas dane-se, a gente fala tanto em liberdade. Porra, vamos fazer que nem o Sartre, né? Quando os jovens americanos escreviam, eu não quero ir para a guerra do Vietnã, não sei o quê. O Sartre dizia, cara, tu tem liberdade, sobe lá no Empire State e se joga de cabeça para baixo. Eu li um documentário também dos mendigos. O cara simplesmente escolheu por ser mendigo. Sim, cara, tem mendigo que é culto, tem mendigo que às vezes foi empresário. Eu quero aliás, não quero conta, não quero o nada. espiritismo tem uma explicação para isso, né? Serão pessoas que estão pagando algum castigo, sei lá, que eles são mais desapegados. Eu acho que tem um limite, as coisas de conforto, do desapego... É que os caras já têm perde diferente, né? Exato, mas não, se ele faz a opção pelo simples, hoje tem um limite do conforto, por exemplo. A minha empresa fez a opção pelo simples. O mendigo esse que daqui a pouco não tem onde dormir, no inverno frio, ele tem uma limitação. Claro que tem. Exato, que é física, ele vai passar frio, entendeu? Sim. Então ele precisa um pouco mais que aquilo para daqui a pouco ser desapegado e tá bem. Assim, entendeu? Como o Dani, o cara que é milionário, ele tem a limitação de ter que andar de carro blindado, de não poder passear na rua, não ter amigo, não ter pouco amigo, não ter um boleto para pagar, uma fila para pegar. São opções de vida, liberdade, né, cara? A vida, talvez o ideal é a temperança, é um pouco de cada. Tu tá no meio dali. Pouco milionário, quer dizer. Um pouco milionário, um pouco mendigo. Está chegando o momento do intervalo, está chegando também o momento da nossa pergunta, que vale 2 ingressos para o Cinelux. Qual o ator do primeiro O que é penhora? Que é penhora? O que é penhora e o que fazer com a arena. O ator do primeiro Batman que aparece no filme Flash. Qual? O ator, o ator que faz o primeiro Batman no filme do Flash. Nesse filme de agora? Nesse filme aí. Então tá lá, tá a sugestão, Michael. Tá Qual é o nome do ator que interpreta o Batman nesse filme do Flash? O primeiro Batman. Tem vários Batman. Calma, faz uma pergunta. Era aí que tá no meio, Daqui a pouco as pessoas são multiversos. Tem o primeiro Batman lá. É multiversos. Tem Bruce Wayne, John Wayne e Frank Wayne. Hein? O último Batman? Tanto faz. Faz a pergunta certa. Vocês confundiram todo mundo aí. Pois é, agora me parece. Como é que é o nome do Flash, então? Como é que é o nome do ator do Flash? Como é o nome do ator que interpreta The Flash? Trabalha aqui no Fed. Flash, quando o cinema era dos perinhos, eu tinha Flash toda hora ali, né, na foto, né? Então, qual é o nome do ator que interpreta The Flash nesse filme que está em cartaz, né? Estará em cartaz no Cinelux, estamos disputando. 2 pelo Facebook? Não, 1 pelo Facebook e 1 pelo YouTube. Então. Responda, qual é o nome do ator que interpreta The Flash? Tá? E nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com o nosso convidado Leonardo Bock falando de história, direito, magistério, cultura, economia, religião, política. Tempo que não já voltamos.
Pamplona Tintas, a sua loja completa em tintas prediais Sherwin-Williams e tintas automotivas. Na Pamplona você encontra também pisos laminados de borracha para box, banheiro, academia, escolas, escritórios, guarnições automotivas e vedações de máquinas. Pamplona Tintas, em Nova Prata. Ouro Fértil Fertilizantes, sinônimo de garantia e produtividade. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Vestibular UX. Provas online todas as segundas e quintas. Inscreva-se em ux.br. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. Não. Os caras estão tudo grudados no telefone. Eu tô tentando descobrir quem é o ator do The Flash. Vocês não estão concorrendo a um... Não, mas eu quero saber, o Fabiano já tem que anunciar a resposta já sabe. Sim, o chefe sabe tudo, né? Ah, tá aqui. Esse aqui? Esse aí. Tá. Foi tão rápido o intervalo, né? Foi Michael Caine. The Flash. Michael Caine. Aquela história que ele conta, né? Que ele foi filmar nas Filipinas e todo mundo chamava ele, não sei o quê, mas aí a mulher chegou pra ele: o senhor é traficante de drogas? Não, por que todo mundo chama de Michael Caine? Tu tem alguma coisa aí, o cara pediu, né? Michael Caine. E esse é Hora Bolas pela Conecta Mais TV, uma super produção, né, que leva o patrocínio de... Chefe. Gin Sushi, Bar e Delivery, o mais completo e o melhor buffet de sushi da região. Tu gosta de sushizinho? Odeio. Tu não gosta de comer cru? Peixe, como diz um amigo meu, o João Reinelli, peixe é uma alface que nada. Mas o que dá gosto é o shoyu, na verdade. Mas tem quem adora o gin, minha esposa. Tá. Então ela come... Nós vamos lançar um restaurante agora, dia 31 de julho, é Dia Mundial do Sexo. Nós vamos lançar o restaurante com o cardápio. Deixa eu terminar os patrocinadores. Tá, Unimed, Vale das Antas, o serviço de medicina preventiva. O telefone deles é genial, né? 3242-0000. É só não apertar nada, né? Fica ali. Sim, fica esperando. La Parola Pizzeria. Viva a experiência gastronômica completa de quartas a domingos. Né, Maicon? Isso aí. Ouro Fértil, sinônimo de garantia e produtividade. A dupla dinâmica, bem bacana ali em cima, né? Aquiles Francisquete, é um palácio do Planalto. Aquiles Pio Francisquete, Darli Golembieski, Ademir Escopel, né? Toda aquela equipe lá. Sempre, olha ali, falando de urologia, ó. Clínica de Urologia. Teu aluno, e Andrologia. Não, Dani. Não. É o doutor Reginaldo Oliveira Rosa. Pode mandar flores pra ele. Dia dos Namorados, parece que ganhou umas quantas. Mas foi a festa São João do bailado? Foi bem boa. Foi bem boa. Tava por aí, bastante público, né? Tinha quentão? Sobrou pouca comida, claro. E bom que o tempo ajudou, né? Começou a esfriar assim no meio da tarde, mas não choveu, né? Foi sábado? Sábado. Tava maravilhoso. E vamos ter o Festival do Folclore, vocês já sabem, né? Será de 6 a 11 de setembro, né? Então, prepare-se. 19ª edição. E já vamos preparar o 20º, né? Que coincidirá com o centenário de Nova Prata, né? Vai ter Expo Prata também, né? É isso aí. E destes 100 anos de Nova Prata, 60 temos a presença de Leonardo, que nasceu, se criou, agitou, profissionalizou. Não dá pra aguentar. E está ele aqui participando do Hora Bolas, habilitando nosso programa. Já temos ganhadores dos ingressos, chefinho? Manda pelo WhatsApp. Só um abraço do Jair Luiz Gadaim. Me preocupa muitíssimo esses jovens que estão nos bancos escolares atualmente. Que Deus os ajude. Prefiro que eles estejam lá, né? Mas, a Renata mandou um abraço, é isso que você escreve poesias lindas. Fala uma pra nós, Bock. Conhece a do Cume? Quando chove, o Cume A poesia do Cume, cara, essa é muito boa. Curtume.
Ai, Dani. Pô, lembro do Congresso da Poesia também, Vaquinho. O Congresso da Poesia, né? Mário Pirata. O Mário foi meu... Conhece o Mário? Vários. Tinha uma pichação no muro na frente do clube, lembra? Ovo, algema, clara, prisão. É verdade. Cabeça isso, né? Tinha as poesias de cordel, né? Que tinha no... Eles botavam ali no calçadão. Sim, botava. Sabe que o Mário Pirata, eu conheci muito antes de ter os congressos aqui. O Mário foi meu colega na PUC. E a gente sempre se enfim, conversou. Dava uma banda. O Mário até tá meio doente ultimamente. Então, Mas vamos lá. Vamos seguir em frente, então, né? Então, qual foi o pior aluno que tu já teve, assim? Tu diz assim, esse aqui não serve nem pra... Puta que pariu. Banana dele. O Vini Reinelli foi teu aluno? Não, só tô sugerindo. O Rodrigo Lorenzini... Cara, Murilo. André Colau. Não, vocês estão... Deixa eu ver quem eu mais, não sei se eu lembro de algum Diego pior. Tá bom. Não, o pior aluno, assim, cara, eu não vou fazer nome, mas... Não, sobrenome. Preto. É que eu vou te falar uma coisa. A gente pesquisa depois. Não, vocês pesquisam. Tem uma coisa que... Porque eu trabalhei assim, ó, pra vocês terem uma ideia, dei aula no Colégio Aparecida, Tiradentes, 11 de agosto. Pode falar o pior de cada colégio. Não, é que foi muita coisa assim. Desde ensino fundamental e médio, né? Vila Flores, eu trabalhei em Vila Flores. Foram os piores lá. Não. Os melhores. Era o seminário. Embaçando, tu já deu aula. Não. Tá no presídio, o presídio também, né, Boquinha? Sim, agora atualmente. Eu seria legal falar um pouco dessa parte aí. Vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Só eu quero colocar assim, para você ver Veranópolis, eu trabalhei quase 20 anos no Colégio Regina Celi, ininterruptos, né? No Colégio Agrícola de Veranópolis. Foi longa. No Agrícola de Veranópolis. Trabalhei no Mutirão Objetivo de Bento, tanto com aula normal como pré-vestibular, Caxias também. Dei aula na UX, né, e também na UPF. Então, você tem muita gente circulando. E eu sempre procurei usar uma estratégia onde dava, né? Que muitas vezes tu tem um tempo muito curto para desenvolver os conteúdos, mas aonde dava, principalmente isso no Colégio Aparecida e depois lá no Regina Celi, que eu apertava muito durante o ano, cara. Sabe? Procurava forçar durante o ano e deixava muitas vezes... Falando em forçar, deixava os alunos por meio ponto de prova final, essas coisas. Só de sacanagem. Porque eu sabia que eu não ia rodar o cara, não ia reprovar o cara. Sim, dava uma judiada e... Tu entende? Porque é uma estratégia que eu resolvi pra ele estudar usar. Um pouco a mais. Exato. Forçar, então aquele aluno que tu sabe lá desde lá atrás que ele vai remar, entendeu? Ele vai se puxar, Gustavo, para dar o que ele pode. Sim. Ao longo do ano. E lá no fim do ano ele se caga todo porque ele está precisando de uma nota, isso e aquilo, e ele vai se puxar também. Só que tu sabe que tu não vai... Eu quase não reprovei ninguém na minha vida, cara. Né? Reprovação é um troço... Mas tu chegou a reprovar, gente? Poucos. Dá para contar nessa mão. Vamos falar os nomes dessa mão. Não. Dá os nomes, não. Tem tatuado. Na própria universidade, vou contar isso para vocês aqui, que quem inaugurou a UX de Nova Prata fomos eu, o Clayton Schmidt e mais alguns professores que a gente dava aula lá na Casa da Cultura. Né? Curso de pedagogia, cara. Eu vou contar para vocês assim, as pessoas que terminaram vindo fazer aquele primeiro curso de pedagogia eram pessoas que fazia muito tempo que não estudavam, etc. Sim, tinha que empurrado. Né? Pessoas amigas suas, que sabe que tu convive. Tá? O que tu vai fazer? Né? Não, cara. As pessoas estão pagando uma grana para estar ali,
né? Tu vai puxar o máximo ao longo do semestre para lá no fim não reprovar, para a pessoa dar o melhor dela. Né? Essa é uma estratégia que eu sempre procurei usar, assim, e eu acho que é uma boa estratégia. Porque tu dá aquele trauma, né, inicial, mas... Sim, né? É que tem muita coisa. Aqui nós somos de várias gerações. Ao montar uma prova, graças mimeógrafo. a Deus, eu usei. Cheirou o mimeógrafo. Sem dúvida, cheirinho bom também, né? Dani, eu sou um cara feliz, eu peguei o analógico e todo o processo, sabe? Isso é um aprendizado do caralho. Quer ver um negócio assim, ó? Montar uma prova. Cara, tu tem que ter técnica para montar uma prova, entendeu? Tu tem que elaborar questões com certa facilidade, com média dificuldade, com grande dificuldade, e jogar isso dentro da prova. Hoje, com o que a gente tem, computador, etc., isso aqui é uma maravilha, uma barbada. Inteligência artificial agora, cara, hein, Marco? O Marco já tem o programinha, fazer uma prova do não sei o quê. Eu fiz o teste, Dani, no ChatGPT, eu conheço. Né? Eu fiz o teste, pedi para elaborar provas, etc, isso, aquilo. Absurdo, né? Pronto. Só que tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tem informações erradas. Teve um caso de um advogado que usou nos Estados Unidos e ele criou uma... que já tem... Ele mentiu, e aí o cara se ferrou. Ele criou um caso que não tinha existido. Quem disse que não pode mentir? Advogado. Sabe por que o galera ganhou o curso de direito? Não, ele criou uma jurisprudência que não tinha. Isso é. Né? Mas Dani, é assim, no ChatGPT tem que ter um puta no cuidado, porque, tem umas coisas assim ridículas, sabe? Sim. Eu tenho... Né? Tá no início ainda, vamos dizer assim. Mas enfim, hoje com tudo que se tem aí, gente, dá pra fazer milagres na educação. Nossa. Não, mas o cara que é curioso hoje e tem um acesso à internet... Faz qualquer coisa. Não, ele aprende. O cara que é curioso. Arrumar o condicionado, arruma. Entendeu? Eu quero... ele busca YouTube, isso, aquilo. O cara que é curioso, tá tudo ali. Sim. A nível de generalidade, sim. Sim. Mas eu digo, cara, tu tem de tudo, né, velho? Tu acha que o cara consegue ser um historiador só pesquisando na internet, né? Não, tem livro na internet. Tem 500. Pode ser um curioso em distorção histórica tem 500. Curioso, eu acho que seria a palavra certa, pode ser curioso. Eu gosto da história, não sou historiador, mas eu gosto da história. Sabe que eu peguei esse negócio do copia e cola, sabe? Eu pedia para os alunos fazer os trabalhos, então na época... Ficava começando ali. Metade era tudo igual. Copiava e colava. Não tinha os Barça. Eu pegava e botava fora, na frente deles. Ganharam o ponto de vocês aí, deu. Não. Tu vai fazer o quê? Entende? Não adianta, porque a rapidez das coisas hoje, as pessoas... na hora, sim. Querem as coisas muito na hora. Não é assim que funciona. Sim. Não é, você tem que parar, você tem que ler, exatamente. Você tem que absorver, sabe? Ou entender o que tu tá passando. Entender, você tem que filtrar para emitir a tua opinião. Cara, mas eu tô com uma rua. Não, olha só como a tecnologia tá. Tu sabe o telefone da Nusa de cor, sei lá? Não sabe? 99998. Não sabe? Cara, a gente tá completamente dependente da tecnologia, cara. A gente tá salvando o nome, né? Com o número, depois tu esquece o número. Da mulher, o cara tem que saber. Antigamente. Não sabe, eu não sei. Como que não sabe o nome da mãe de cor? Não, da mãe não. Cara, e a gente sabia tudo de cor. Mas era 3-2-2, né? A nossa memória tá seletiva, não tem necessidade. Não tem necessidade de a gente salvar o número de telefone se o celular salva, entendeu? Tá bem seletivo. Isso que preocupa. Agora o ChatGPT tá bem complicado. O Windows vai botar no Windows 11 agora? Vai fazer tudo? Tipo, antes tu queria descobrir como fazer uma função lá no Windows, por exemplo, alterar alguma coisa, tu ia lá no Google, pesquisava e tu ia lá alterava. Agora tu não, tu vai lá e pesquisa, tu diz, eu quero mudar o tema aqui pra tal. Já muda na hora. Então tu não vai aprender a fazer as coisas mais. Ele conversa com o arquivo PDF. Mas isso eu li um livro, Como Criar Cretinos Digitais, que é mais relacionado à criação de filhos e coisa e tal, e a influência que teve as telas em crianças e coisa e tal. É só ver pra uma criança aí. Cara, o resultado da geração que a gente tem hoje, que já tem seus 15, 20 anos aí, que pegou o início ali e deslanchou nisso,
diversos problemas de inteligência intelectual e inteligência emocional. Ou seja, eu acho que essa primeira amostragem aí que tem o desempenho inferior às gerações dos seus pais, que é a primeira vez na história que acontece isso, talvez eles estão sendo as cobaias para nós voltar ao novo normal, que estão falando aí, que é voltar um pouquinho, peraí, tá louco, tem muita coisa. Quem é que decora a tabuada? Sim, claro. Entendeu? Esse tabela negócio... científica. Quanto é que é 8 vezes 7? 56. De química. A tabela periódica. Periódica. Não, o negócio de voltar a interagir com os outros isso, mais. Né? Isso aí já é uma questão que tu falou antes, que tu interagia no bar, isso, aquilo. Cara, cada vez menos, né? Do pensar, entendeu? Cara, instalar uma TV. Mas Dani, eu também acho que não vou desmerecer nada do que tu falou, concordo contigo, tem efeitos, né, que são positivos e são negativos também. É que nós estamos olhando tudo isso com um olhar de quem já está consolidado aqui agora. Né? Sim. A gente ouvia falar muito sobre a televisão. Né? Até tem a televisão da televisão. Burro, da nossa burro. Época, tu tá falando. Exato. Sim. Eu acho, tomara que seja assim, que vai ser algo mais ou parecido. Tá? Eu te digo daí com base científica que não, Bock, nessa questão das telas atuais agora, assim, na questão de aprendizagem do cérebro humano, o ápice nos 3 anos e daí nos 6 acaba um pouco. Aqueles mais relacionados ao modo passivo do cérebro e o tempo que tu perde de experiências de frustração, todas essas coisas que tá em desenvolvimento. O cérebro entra, por exemplo, usuário de droga, tá? O usuário de droga, ele faz o ato de consumir a droga, ele tem a satisfação na hora. Tu liga a criança na TV, ela tem a satisfação na hora. A dopamina. Ela não precisa criar uma atividade, ser criativa, fazer aquilo que o cérebro está borbulhando para aquele estímulo, ela já tem a tela direto. Aí claro. A perda vem pronto. Não, é absurdo. É a questão da imaginação. A imaginação que tu trabalhava tendo um livro, né? Tu imaginando o cenário, pessoas, vozes e tudo mais. No cinema não tem cara, isso. E simplesmente, saber esperar, tá? O que eu ouvi esses dias, assim, cara, eu dou a tela pra minha filha porque ela não tem paciência. Ela não tem paciência pra tu dar a tela pra ela, entendeu? Então, assim, se frustrar, brigar, negociar, a birra. Cara, criança conversar. Que não tem isso, velho. Claro, tá errado, entendeu? Entrar numa sala... é importantíssimo. Não, e vira... Entrar numa sala com 10 crianças quietas... É horrível, entendeu? Tem que ter 10 crianças agitando. Isso é normal. Mas tu acha, Dani, que a criança prefere brincar na rua ou ficar jogando? Cara, hoje eu acho que isso é um caminho muito ruim de eu, como pai, dizendo. Eu acho que vai ser a pior briga, a pior questão eu conseguir trabalhar nos meus filhos, porque é muito tentador e todo meio usa, entendeu? Então tu vai dizer, dos colegas, todo mundo ali conectado e tu querendo segurar, entendeu? Porque é muito prejudicial. Claro. Esses dados hoje, esses dados aí de... Sabe, Dani, eu peguei 3 filhos, né? Tem o Benjamin agora tem 8 anos e ele tem o tabletzinho dele lá, tudo. Só que e também o YouTube, a gente não reprime. Sim. Né? Mas o que chama a atenção também é o que ele está consumindo, sabe? Tem o menos pior, o que eu tenho observado, assim, também é um processo, tá? Com relação ao Benjamin, é que ele tem acompanhado, tem uns troços que são umas bobagens lá do caralho, que não dá para aguentar, né? Mas também... Os youtubers. Os youtubers, mas, cara, o guri simplesmente ele tá apaixonado por uns youtubers lá que montam países, entendeu? Cara, ele fica horas, né? Ele desenha os países, faz os troços, tirando de lá, entende? Então, sei lá, os russos fazem isso também, os americanos. Eles vão é bem interessante isso aí que a gente está observando. Por quê? Porque ele pegou gosto por aquele troço. Outra coisa, ele gosta de ver umas experiências que os caras fazem lá, os youtubers fazem. E aí ele vai lá na cozinha, pega farinha, isso e aquilo, e pede os troços. E aí, se tu tá ali, tu vai
vai reproduzindo, vai aumentando o processo. Então tem o lado bom, né? E também que eu acho que nós vamos ter que usar esses... Claro, não é não ter, não dá pra cortar, entender. Eu acho que saber dosar. A gente tem que ser malandro. O que o cara tá curtindo lá, Vamos falar um pouco dos alunos grandes aí. O teu trabalho no Presídio Estadual de Nova Prata. Como é que começou? Foi um trabalho voluntário? Alguém te convidou? Vai escutar várias histórias lá, né, Tu sempre quis dizer, eu quero entrar no presídio. Não. Como é que foi? Não. Eu entrei ali, na realidade, foi em no ano 2000. Vamos fazer 22 anos agora. E foi um acaso. Uma colega disse, olha, estão precisando de professor na área lá de história. E eu disse, tá, beleza. Aí, na época, o que acontecia? Tinha um núcleo de educação prisional em Bento, que a Carmen Denardi cuidava lá, e ela pensou em criar não um núcleo, mas um braço daquele núcleo aqui, e procurou professores, porque já tinha a professora Cecília Lanzarin, que ia lá só alfabetizar antes disso. Tá, enfim, fomos lá, e eu, de imediato, assim, observei que eu podia ser útil lá naquele lugar, sabe? Sem falso heroísmo, esse troço. Disse, porra, era outro momento, muito diferente de agora, né? Estamos falando de 20 anos. E, enfim, comecei a gostar de trabalhar lá, de ver as carências, o que dava. Não foi uma vez, tu que me pediu, eu recebi uma cartinha, eu tenho guardado até hoje, mesmo, agora não me lembro o nome de quem era, mas uma carta de umas 2, 3 páginas, assim, e agradecendo o óculos. E a gente procurava fazer aquele trabalho que não tinha na época, enfim. Aí, ao longo do tempo, a gente procurou criar um conselho comunitário, que isso a lei determina, que chama a LEP, né? E aí, na época, acho que foi lá em 2000... LEP é a lei das execuções penais. Penais, isso. Para quem nunca foi preso. Aí a gente... logo. Acho que foi em 2008, coisa assim, a gente conseguiu criar o conselho. A princípio ele foi bem atuante, depois, como todos, né, foram caindo e ficamos lá, abraçamos alguns, que abraçamos esse conselho até hoje, né? Que o conselho, na verdade, é um órgão que eu diria assim, que consegue fazer as obras que o presídio precisa, etc. E nossa sorte, assim, ao longo desse tempo, que os administradores que a gente teve aqui sempre foram, com raras exceções, pessoas boas, mesmo sendo pessoas de fora, pessoas dedicadas, enfim. O nosso amigo Milton Mollon, que faleceu aí essa semana, ele não teve um trabalho lá também? Eles eram da pastoral carcerária, ele, a falecida tia Ofélia, a Nenê. O professor também que faleceu, foi o Milton, aí, deu aula aí. Isso. Aí foi um processo assim que a gente estava ligado a Bento, mas a gente não era institucionalizado, né? E aí eu digo, bom, vamos criar uma escola aqui, vamos institucionalizar, né? Aí a gente conseguiu construir uma sala de aula, por doação, conseguimos montar sala de aula, isso, aquilo, e eu fiz todo o processo de criação da escola. Enfim, em 2010 a gente virou uma escola. A gente tem um núcleo de educação de jovens e adultos. Sim, uma escola normal, legal, né? Ela é um pouco diferente, assim, de uma escola daqui de fora, mas ela é um núcleo que tem ela tem curso de tiro. Estou assistindo lá. Tem futebol no pátio. Queria conhecer o presídio, cara, dentro, né? Conhecer. Isso que é interessantíssimo aí, já tem. Tipo assim, é diferente da realidade que a gente acha que é. Vamos fazer um programa de lá, então? Vamos fazer um ao vivo lá, né? Olha, eu vou dizer para vocês assim, Alguém para entrevistar? Não, o que deixa eu só terminar essa parte do histórico e depois eu mais ou menos situo vocês. Uma explicada. Então, esse núcleo ele tem três turmas. Da primeira ao sexto, do sexto ao nono e ensino médio. E a prova, a reprova, a gente tem provas
do Enseja, do Enem. E o tempo de estudo e os livros vão contando para a detração da pena também, né? Reduz, sem dúvida, tem a remissão. Hoje nós temos, de 145 presos, nós temos 116 em sala de aula. É um dos maiores índices do Estado. E naquela remissão pela leitura, nós temos 75 presos no mês de maio que optaram por fazer a remissão pela leitura, que a LEP prevê também. Quem não está estudando vai para a solitária, né? Por isso que o pessoal está... Quem não estuda continua. Mas eu devo dizer assim, os nossos índices sempre foram mais ou menos 60%. Quem roda fica mais um ano, assim, né? Mas um presídio... Eu falei de detração, né? Não, remissão. Né? Claro. É assim, mas hoje eu posso dizer assim, com toda certeza que o nosso presídio é um presídio... Não, o nosso é um hotel. Comparando com... Se hoje vocês forem fazer uma visita, todas as celas estão pintadas, todo o presídio está pintado, foi feito melhorias em todos os sentidos. Agora a gente vai, com apoio também da prefeitura e de outros órgãos, enfim, e nós que construímos lá o conselho, a gente construiu nós vamos ter uma UBS prisional, uma unidade básica de saúde. Achei que era entrado. Não, tem várias coisas assim que nós do Conselho, junto com a VEC, né, de Nova Prata, Caxias e Veranópolis. E o que posso dizer assim, respondendo a pergunta objetivamente, cara, eu fui aprendendo a trabalhar no lugar, vou dizer para vocês, eu nunca tive nenhum problema, né? É um lugar que te ensina respeito, né? Em primeiro lugar. Sim. Você tem que respeitar o ser humano, a pessoa que está lá, independente. Acho que esse é o grande ensinamento. Até que pode ser complicado quando ela sair se o cara não respeitar. Acho que o trabalho dele é essencial, porque o sistema carcerário em geral não recupera ninguém. Não. Vou falar a verdade. Cara, Então o trabalho que eles têm aqui, é isso aí. O pessoal esquece que aquele que está preso hoje pode ter crime que for e tal, leve ou mais grave, ele vai sair um dia. Então, como é que tu quer ver o presídio central de Porto Alegre? É muito difícil. Né? O índice de reincidência no Brasil é altíssimo. Aqui no Rio Grande do Sul teve ele sai desempregado, né, cara? Desempregado, desprofissionalizado, totalmente perdido. O maior problema que eu vejo assim, o presídio ele reflete muito a sociedade que a gente vive, né? Nós temos detentos hoje ali que são pessoas conhecidas aqui de fora, certo? Não adianta a gente fugir disso. E ao refletir a sociedade, isso é pesado, porque o cara tem que, quando ele volta, tem que ter uma preparação, né? Porque ele precisa ter trabalho, cara. Claro. Vamos lá. Já é a principal barreira na largada. O que eu vou fazer? É assim, ó. E a empresa vocês imaginem qualquer sem trabalho. Ponto. Sem ser rico, né? Claro. Mas tem um outro lado. Tu imagina também dando trabalho. É ruim, é complicado, entendeu? Tem a pessoa que tem uma índole, não vamos lá, ninguém é santinho, né? Que tem uma índole, vamos lá, sem muita vontade, ou sempre viveu no crime, no roubo, coisa assim. Tem, claro que tem, né? Tem o cara que está lá, que já está pensando no próximo, tem. Isso sim, mas discernir isso aí que é complicado. É complicado. Então, o que eu entendo assim, nós aqui, a gente tem um presídio pequeno. Eu vou dizer para vocês, a gente deveria ter presídios de no máximo 300 presos. Sim. Certo? Seria com certo. Com uma infraestrutura básica, mais ou menos com o que nós temos aqui, porque o cara que está preso, ele está pagando uma pena por algo que ele fez. Exato. Né? Ele vai voltar. Possivelmente ele vai voltar um dia. E se ele voltar, ele tem que voltar melhor e para produzir. Entende? Recuperar E tem algum sistema, Bock, de obrigação, claro, obrigação não deve ter, mas de fazer o preso trabalhar enquanto preso, alguma coisa nesse sentido? Dani, tinha a questão das bolas uma vez também. Sim, assim, aqui em Nova Prata, às vezes empresas, né? Um trabalho que nós fizemos aqui,
tinha o negócio das bolas, de costura de bola, foi feito um outro, a gente chama isso de PAC, que é a SUSEP que faz, Protocolo de Ação Conjunta. E nós tínhamos um PAC aqui em Nova Prata com a Vipal. A Vipal foi uma parceira imensa, muito grande, durante muito tempo. Ela construiu um pavilhão lá no presídio. Meu Deus. Né? E depois da pandemia, parou. A Vipal mandava trabalho lá para mais ou menos 40 pessoas. Eram feitos turnos, né? Porém, já tem um tempo que, desde ali da pandemia, coincidiu, que esse convênio não foi renovado por conta de questões legais. O pessoal está tentando, porque uma questão legal é simples. A lei diz que o cara tem que ganhar, o detento tem que ganhar 70% do salário. E qual é que era o objetivo do projeto? Era botar mais gente trabalhando. Sim. Né? Se tu vai botar, seguir esse risco, tu vai ter trabalho para 10 caras, 8. Né? Então aí está se revendo essa situação. Outras empresas. Mas a Vipal, claro, portas, né? tem muitos projetos no Brasil, tem projetos no Rio Grande do Sul, que são projetos muito bons. Esse projeto deles trabalharem na rua, não teria alguma coisa? Isso aí acontecia, que era... No Texas. Feito... Não, tirando essas feito bolas de ferro nas pernas. Fazendo rodovia. Foi feito um convênio uma vez com a prefeitura, tá? Mas aí andou dando problema. Deu problema. Hoje a gente tem 4 detentos que estão trabalhando lá na Horta, que a gente chama na Horta, que a gente está fazendo algumas parcerias com a prefeitura que estão bem positivas. O Elias, que é o nosso diretor lá, um cara novo, assim, outra visão. Esses 4 presos estão trabalhando aqui no viveiro, estão fazendo um relógio está sendo construído um relógio de ervas. Isso, Já está se pensando... Ervas lícitas? Lícitas. Então eles estão levando o pessoal a trabalhar ali alguns dias por semana, está se pensando em dar uma ajuda lá nas capelas que não estão terminadas. A gente fez uma horta lá no presídio para destinar para a PAI e para o lar de idosos. Tem um documentário das piores prisões do mundo, você assistiu já? Que eles vão indo, então cada uma tem... Ele foi julgado, preso por engano. E ele passa uma semana preso. Que é o problema, meu Deus. Mas bem bacana. Então, o Presídio Central de Porto Alegre tem um documentário de 2 horas. É um inferno. Foi a pior do Brasil. A pior da América Latina. Uma das piores do mundo. Na verdade, o que eu percebi ali quando... Porque muita gente diz, vou pedir doação, né, os presídios. Eu disse, não, cara, é o Estado. Entendeu? A gente não pode... Tu tem que pedir bexiga quando tu tá na merda mesmo, entendeu? Mas é papel do Estado. Então, quando foi institucionalizado o conselho, e gente assim, o doutor Carlos Custer, que esteve aqui, bota parceiro nisso, sabe? Um cara assim, que só agradecer, sabe? Veranópolis também, dos anos para cá, e agora Caxias, mais recentemente, a VEC. Porque esses recursos que vêm para os conselhos, eles são específicos para um projeto. Bom, isso é uma visão minha. Não, a sociedade não pode ser penalizada de novo, ou imposto. Não, vamos lá, tem que ser dinheiro público. Certo? Por mais que o Dani queira me doar um óculos, o ideal seria que o conselho tivesse o dinheiro para comprar aquele óculos, entende? Mas a gente vive uma realidade econômica, realidade do país. Mas isso foi uma visão que eu quis levar, entendeu? Para dentro, né? Através dos projetos. Né? Por quê? Porque é papel do Estado. Sim. Não vamos ficar... Mas o Estado vem sempre delegando responsabilidade para os conselhos. A gente tem a máquina política que é caríssima. E a educação lá é assim, né, gente? Ninguém é obrigado a ir para aula. Pode matar a aula? Pode. Às vezes tem os que querem jogar carta lá, em vez de dar, não tem problema, vamos lá.
Porque... Só não pode mandar para casa, né? Não. E assim, o nosso presídio ele é diferenciado. Sim, infelizmente. É todo... É verdade. Então, da minha parte, assim, eu me sinto bastante realizado, Gustavo. Que bom. Mas, professora, tá vendo aquela câmera ali? Em primeiro lugar, deixa eu anunciar que não tivemos ganhadores hoje, porque não acertaram o nome mas o cara é famoso. O cara é famoso. O ator é raro o nome, ele, vários. O ator é... Ezra Miller. Ezra Miller. Ah, com o Google hoje, gurizada, como é que o chat GPT? É que também é que parece que tem dois, tem um multiverso lá que tem 2 atores, então alguns, sei lá, hoje em dia tá na moda o multiverso, né? Eu falei que a pergunta tinha que ser da Arena, cara. Da Arena de quem? Todo mundo vai dizer do Grêmio, pronto, acabou. Professor Leonardo, aquela câmera está direcionada para você? Mande uma mensagem para seus amigos, familiares, alunos. Puta que pariu. Que bela mensagem, olha, essa me emocionou. Eu vou fazer, posso antes, apesar do horário, eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque quando eu recebi o convite, porra, né, ora bolas, né, eu digo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu já sei a resposta. Eu já sei a resposta porque eu fui pesquisar para ver se eu pego vocês. O que quer dizer ora bolas? Quem escolheu o nome foi a excelentíssima a senhora esposa do nosso colega Daniel Endesola. O nome é primoroso. É uma hora que os apresentadores, éramos 5 no começo, né? Era só macho, né? Então era uma hora só de bolas, entendeu? Coisa bem simples assim. E era cafezinho no início, não tinha botado. Era cafezinho. Era uma hora. Nós tentamos. Era bem autêntico, né? Era a gente tentou cafezinho, pretinho básico, pânico, mas já tinha dono, né? Então sobrou hora bolas e nós gostamos, né? Não, o nome é um trocadilho com a expressão, ora bolas. O trocadilho do carilho. Exatamente. Tá. Mas sabe que ora bolas, eu fui pesquisar, lógico, que eu queria saber. Hora que é hora, né? Hora sem H daí, né? Isso, hora sem H. E bolas... É vagabundo, cara, que não faz porra nenhuma. Mas então, mais uma coisa, mais ou menos por aí, com outros sinônimos, entendeu? Coerente e congruente. Isso, gente que não... Né, melhor mensagem pra nós. É o melhor emprego que a gente tem, a gente nunca durou tanto no emprego, então aí, ó. O chefe... método testado não é descontado. Trabalhamos uma vez por semana, 1 hora por semana. Ganhamos bem, ficamos famosos, a mulherada dá em cima da gente, né? A minha, por exemplo, dá em cima de mim. Tá bom. E a gente tá contente, né? Acho que estamos bem, um trabalho. A gente tá contente. Acho que sim. É a frase. Tanto que a gente continua vindo, né? Tá feliz. Dia de frio, a gente chuva, é amigo, né? A gente se dá. Mas a gente se dá. No frio. Vamos, Leonardo, fala alguma coisa aí que estamos em cima da hora. Agora, não, eu já sei a pergunta do cinema. Pra dar o ingresso. Agora, qual é o nome do filme? O Bock e o Dolmes junto. Não. Como é que é o nome do filme? Não sei. O Carteiro e o Poeta. Esse é o Dani. Viu que o nome foi pergunta também, O Dani. Meu Deus. Professor, então... o que eu posso dizer? Eu quero agradecer o convite de vocês e quando... quiserem que a gente venha dar umas risadas, a gente vem de novo. Posso trazer uma galera aí, mais uns 15, 20. Vocês podiam fazer uma rodada assim, né? Vamos no presídio fazer um ao vivo lá. Isso. Agradecer, enfim, e fico feliz que vocês têm um projeto assim, que é divertido e também que resgata algumas coisas também, né? Enfim. E eu acho que, assim, tem muita coisa boa pela frente. Eu sou um cara esperançoso, sabe? Eu acredito bastante no ser humano. Acho que tem mais bondade do que maldade, tem mais inteligência que ignorância, né? O debate é saudável, as não convergências fazem parte, mas é assim que a gente constrói, que a gente vai para frente, né? Desejo saúde para todo mundo que nos assistiu e para todos nós, que é a coisa uma mais honra aí a presença. Uma hora e meia de aula aí. Uma hora e meia. Imagina, a gente quer por aí. É que o nosso programa começa a partir das 10 e vai até que o chefe chama, né? Quando vem a janta hoje, o Fernando tá dormindo lá agora. Ele tá dormindo lá agora. Então foi um prazer. Para nós, né? Foi gratificante a visita. E muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pela história de vida, pela tua experiência, pelo teu trabalho comunitário, por tantos alunos que formaste, né?
E agradecemos também a família Bock, né? E... Gastronomicamente. Tinha cerveja inclusive, também, né? Bock. Aquela Bock. Essa não, essa era a furadeira, aquela não, era Bosch. Não, é Bosch. Então tá. O Hora Bolas agradece a todos vocês que estiveram ligados na Conecta Mais nesse horário de bate-papo. Deixa eu falar uma coisa. Acabou bem agora, já. Tá, fala. Pessoal, se eu puder dizer uma coisa, eu vou falar. Então vou falar. Tá. Leiam livros, leiam muitos livros. Podem ler no Kindle, no tablet. No Tinder? Não, Tinder também. Leiam. É isso aí. Porque a gente às vezes perde o hábito da leitura. Exato. Né? Por favor, isso é uma coisa que eu não posso deixar. Eu tenho outra coisa para falar. Não se preocupe com a inteligência artificial, que ela nunca substituirá a atual ignorância. Nossa! Termina logo. Uma frase de Tyrion Lannister em Game of Thrones. A mente precisa de livros como as facas precisam ser afiadas. Tá? É isso aí, verdade também. Tá? Muito bem. Michael Del Sávio, Daniel Edris Durli, Lucas Del Sávio, Gustavo Prates e Fabiano Rodrigues de Oliveira. Somos a Conecta Mais no Hora Bolas, que voltará na próxima terça-feira, 22 horas, com mais um super convidado. Obrigado, Leonardo Bock, obrigado a todos vocês, patrocinadores, amigos. Obrigado, gurizada. E esse programa será reprisado amanhã, 12h30, parece aqueles anúncios de remédio no final, né? Será reprisado amanhã, 12h30, no site conectamais.com.br. Primeiro tu compra o remédio, se não der certo, procura o médico, é isso que é legal. E à tarde estaremos disponíveis na plataforma YouTube, no canal conectamais.com.br. O programa, calma, pensa bobagem. Tchau! Boa noite.